Olá, no vídeo de hoje vos convido para falarmos um pouco do pensamento de Max Weber, sociólogo alemão, que teve grande contribuição para a humanidade através de seu pensamento. E a análise de hoje será feita a partir deste livro, Ciência e Política, Duas Vocações. Então, se te interessa o tema, fica aí que já retorno para falarmos deste conteúdo maravilhoso. Bem, Max Weber, neste livro, está dividido em dois artigos do sociólogo, a qual ele se propõe a falar um pouco sobre vocação, né? A vocação do cientista e a vocação do ser político. Bem, no primeiro artigo, a qual eu vou fazer um breve resumo para deter-me mais ao livro que ele vai falar sobre a política, Max Weber vai dizer que o cientista é alguém que se dedicou arduamente, ou seja, para ele, o cientista ele não chega a um resultado com facilidade. É preciso muito tempo de investigação e principalmente um esforço tremendo. Porém, Max Weber vai fazer uma separação entre o cientista e o professor. Ele vai dizer o quê? Que o cientista é responsável por investigar, por encontrar um determinado resultado a partir de sua investigação, mas nem sempre ele consegue repassar aquilo que ele encontrou, a inovação, o ato que ele criou ou aquilo que ele descobriu a partir de sua investigação. Para isso, é necessário o professor que detém o conhecimento pedagógico, que consegue repassar esse conhecimento a outras pessoas. Ou seja, o cientista ele é capaz de encontrar determinadas soluções para aquilo que ele se propõe, porém, nem sempre ele consegue repassar esse conhecimento a outras pessoas. Então, é um pouco disso que Max Weber vai falar no primeiro artigo. No segundo artigo, Max Weber vai nos falar sobre o conceito da vocação política. E esse artigo, ele surge a partir de uma conferência que Max Weber foi convocado para falar, para apresentar sobre o conceito de Estado. Então, Max Weber inicia falando o seguinte, que para compreender o conceito de Estado é preciso compreender esse conceito de política, de vocação política. E ele vai dizer o quê? Que a política nada mais é do que a capacidade de liderar ou de influenciar instituições a partir dessa liderança, ou seja, instituições como o Estado. O ato político dá-se a partir dessa facilidade, desta capacidade de liderar e de influenciar, a partir dessa liderança, as instituições a qual o líder está inserido. E Max Weber vai dizer o quê? Que o Estado não é propriamente definido pelo fim alcançado nessa proposta, mas pelo meio utilizado. E ele vai dizer que o meio que o Estado utiliza é a força física para alcançar os seus objetivos. O Estado é o único que detém o monopólio da força física. O fato de o Estado deter somente ele, essa capacidade de usar, de poder utilizar-se da força física para alcançar os seus meios. E quando se fala de poder, de dominação, Max Weber ele apresenta três conceitos de poder que resultam em dominação. O poder tradicional, que é aquilo que é herdado ao longo do tempo, ou seja, que é uma tradição, as pessoas fazem ou obedecem porque é assim, sempre foi assim e permanecerá sendo assim. O ato de enfrentarmos uma fila. Não existe uma lei que determina que você precisa, que você deve enfrentar uma fila. Porém, os nossos costumes dizem que devemos seguir esse padrão social, esse padrão de organização social, ou seja, esse é um poder tradicional. Também Max Weber vai falar do poder carismático, que esse poder carismático ele é próprio de pessoas que detêm esse poder, seja essa pessoa dentro de um espaço religioso, seja dentro de um espaço político, no caso de um demagogo, por exemplo, que possui a capacidade de falar, de se expressar bem e, naturalmente, ele detém o poder carismático de influenciar as pessoas. Também Max Weber vai nos colocar o poder legal, ou racional legal. O que vem ser esse poder racional legal? É justamente aquilo que o Estado possui, que é legal porque existe leis específicas para dizer que é assim e que você precisa seguir conforme a lei. Então, são essas três noções de poderes que tornam possível a dominação que Max Weber nos apresenta.
E Weber, ele vai acrescentar ainda que além dessas três maneiras, existe uma outra maneira de dominação, que é por interesse, uma dominação por interesse. No Brasil, o Império, concediam-se títulos de nobreza, e essas famílias que adquiriam esse título, ou objetivando adquirir um título de nobreza, elas acabavam sendo dominadas pelo Império para fazer aquilo que o Império queria para ter mais tarde, né, o benefício de adquirir um título de nobreza, que abriria portas para essa pessoa, né, ou para essa família, a partir do momento que ela adquire um título de nobreza. Na atualidade, é muito comum no meio político, onde as pessoas seguem um determinado grupo político ou seguem um determinado político porque objetivam um emprego. E quando conseguem esse emprego, naturalmente, elas são submetidas a uma dominação, e essa dominação dá-se justamente porque a pessoa não quer perder o emprego e ela acaba seguindo aquele meio, né? Ou seja, aquela pessoa que conseguiu o emprego justamente como meio de ser grata ou de não perder por força do emprego que esta conseguiu. E Max Weber ainda vai falar que existe dois tipos de político: a pessoa que vive para a política e a pessoa que vive da política. Então, qual a diferença entre esses dois termos apresentados por Max Weber? Bem, o político que vive para a política é alguém que exerce um ato político, né? Ou seja, exerce uma liderança política, como ele já nos apresentou o que é política, sem ter interesses financeiros. Ou seja, ele faz simplesmente típico de quem vive no meio urbano. Então, Max Weber ele vai colocar o quê? Que o político que vive para a política é essa pessoa que faz, né, exerce uma liderança sem ter interesses de remuneração. Já a pessoa que vive da política é aquele que exerce um cargo objetivando uma remuneração, um salário, algum benefício do meio político, né, do Estado, por exemplo. Então, é um pouco disso que Max Weber vai falar sobre essas duas distinções entre o político que vive para a política e o político que vive da política. Por fim, ele vai falar as características do homem político, o homem que deve ser o político necessário, o homem que de fato é um político. Ele vai dizer que são três as características. Primeiro, o senso de paixão, né? Exercer essa função tendo consciência que ele tem um objetivo a ser alcançado no exercício de sua atividade, e ele precisa ter paixão para alcançar esses objetivos. Ou seja, um político que simplesmente se coloca a um cargo e que ele não tem uma preocupação, que ele não tem uma paixão pela política, normalmente ele tende a iniciar a carreira e terminar a sua carreira naquele status neutro, né? Sem conseguir algo que seja maior. Então, a paixão pelo objetivo da política. A segunda colocação que ele vai nos colocar é o senso de responsabilidade. Max Weber vai dizer que todo político ele tem que ter um senso de responsabilidade, ou seja, ter a consciência que os seus atos há uma implicação e que ele precisa estar preparado para arcar com essa responsabilidade a qual ele se colocou como político, como pessoa que está no meio público. E, por fim, ele vai colocar o senso de proporção, que é distanciar-se do objeto. Ou seja, ele exerce aquela função, mas ele precisa distanciar-se dela para que possa exercê-la com mais legalidade, exercê-la com mais eficiência, sem se beneficiar do objeto a qual ele está à frente, né? Que é aquilo que Aristóteles vai colocar na tipologia clássica dos poderes de poder político, onde o político ele deve exercer a sua função para beneficiar a si e para beneficiar o povo de uma maneira uno, de uma maneira que possa agradar a ambas as partes igualmente. Então é isso que Max Weber vai nos apresentar em seu livro Ciência e Política, Duas Vocações. Espero que você tenha gostado, se inscreva em nosso canal, deixa seu comentário, curta. Isso é importante para que o YouTube reconheça que este conteúdo é relevante e que as pessoas estão gostando, para que ele seja propagado para mais pessoas. Até um próximo vídeo, fui e um grande abraço.